Bom, sobre o sal. Todos os organismos, quer sejam microscópicos ou animais, vegetais, ser humano, qualquer organismo, ele foi moldado pelo ambiente onde vive. Então, o ser humano também é assim, ou seja, os seres humanos iniciais, aqueles primordiais, eles foram moldados, foram construídos pela natureza utilizando os ingredientes que tinham na terra, no ar, nas águas, na vegetação, e é isso que compõe o nosso organismo. Esses organismos primordiais, esses seres humanos primordiais, eles viviam principalmente em zonas costeiras, ou alagadas parcialmente ou totalmente por água do mar, água salgada. E como a presença do sal, então, nesse ambiente era constante, né? Praticamente todos os seres humanos primordiais, eles tinham contato com água salgada, o sal do mar passou a fazer parte do nosso organismo. Tanto é que a densidade de sal que existe no nosso sangue é praticamente a mesma que tem no oceano, né? Isso não é coincidência. Bom, mas que sal que tinha nos organismos humanos, nos seres humanos primordiais, aqueles primeiros seres humanos? Que tipo de sal era esse? Era o sal era o sal refinado que está na prateleira do supermercado? Não, não era. Era o sal que está na água do mar. Então, esse é o sal que passou a constituir o nosso organismo. Bom, em função disso, a gente passou a ser dependente de sal. E só para ilustrar esse tipo de coisa, a natureza fez com que os nossos músculos eles funcionem basicamente a partir de uma compensação, de uma dipolaridade salina, né? Um tipo de sal puxa uma parte da estrutura molecular do músculo e o outro puxa para o outro lado, de maneira que a própria movimentação dos músculos, das células musculares, depende de tipos de sais. Quando a gente fala em sal marinho, o sal que está no mar, nós estamos nos referindo a uma quantidade enorme de substâncias que estão lá misturadas, e são todas elas sais. Então, não existe um sal marinho, não existe um sal no mar. Existe uma combinação enorme de sais que estão lá misturados. Um deles dá esse sabor salgado que a gente tem na memória, só um deles. Os outros não têm sabor nenhum, mas são cerca de praticamente 80, talvez um pouco mais de 80 substâncias que fazem parte dessa conjunção de substâncias que estão lá dissolvidas na água do mar. Então, quando se fala sal do mar, nós estamos falando de mais de 80, cerca de 80 substâncias diferentes. Uma delas tem o gosto salgado, mas todas as outras sempre viveram juntas e o nosso organismo foi construído com a presença de todas. E o nosso organismo depende de praticamente todas. Se botar uma só e descartar as outras, dá problema. E é isso que vem acontecendo. De repente, a indústria pegou essas 80 e poucas substâncias, extraiu apenas uma, aquela que dá o sabor salgado, e descartou as outras, cerca de 79. Ou seja, quando você coloca esse sal refinado, que é essa substância isolada pela indústria, e bota para dentro do nosso corpo, o nosso corpo vai ficar procurando as outras. E cadê as outras? Faltam quase cerca de 79 ou mais. Então, esse tipo de coisa causa problema. Que tipo de problema? Muitos, mas eu vou destacar aqui a hipertensão. A hipertensão pode ser potencializada pela presença de um único sal, que é o cloreto de sódio, isolado, e sem que os outros que o compensam estejam lá. Então, é extremamente importante que a gente não use sal refinado, e sim
o sal integral, aquele sal onde tenham todos essas 70 e poucas, essas 80 e poucas substâncias aí. Se você usar o sal integral, você provavelmente não vai ter uma potencialização de hipertensão causada pelo sal. Você pode até ter hipertensão, mas não estará sendo potencializada pelo sal. Seu médico vai investigar e vai descobrir outras causas. Talvez seja um problema de circulação, talvez seja um problema de válvula, talvez seja um problema, seja lá o que for. Eles vão ter que descobrir de onde que é o problema, mas não é potencializado pelo sal. Agora, se você usar só o cloreto de sódio, aí você tem uma descompensação enorme, quimicamente falando, no sistema motor do organismo, inclusive aquele que faz o sangue circular. Ou seja, você está fazendo com que células funcionem de maneira parcial. Tem um movimento de ida, mas não tem um de compensação de retorno. Então, esse tipo de coisa acaba gerando problemas. Então, a minha sugestão é, nunca use de maneira contínua. Claro, você pode perfeitamente uma vez por semana, vai no restaurante onde tem comida com sal refinado, sem problema nenhum. O que eu recomendo que jamais seja feito é usar sal refinado em casa, em todas as refeições, a vida inteira. Isso vai trazer problema. Então, repito, só para sintetizar, usem sal integral. O que é sal integral? É aquele que saiu lá do mar, né? Evaporaram a água dele e o resto ficou lá. Talvez não seja um sal muito bonito, né? Porque tem fitoplâncton, que tem restos de pigmentos de algas. Talvez não seja o sal mais bonito, certamente não vai ser o sal mais soltinho. Agora, nada disso tem a ver com sabor. O sabor vem do cloreto de sódio, que está lá integralmente no sal integral, mesmo que ele não seja bonito. Então, em termos de sabor, não muda nada. Agora, em termos de saúde, sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Usar só o sal integral. O sal integral pode ser esse sal mossorá, sal de Mossoró, flor de sal integral, e sal do Himalaia, que é um sal fantástico. E esse é o tipo de sal que você deve utilizar no dia a dia, sempre para a sua família inteira. Então, quer usar sal refinado? Raramente, geralmente, numa saída de restaurante, você vai lá e come uma comidinha no restaurante que foi feita com sal refinado, mas em casa não, sempre sal integral.